Olá, caríssimos irmãos, eu sou o Padre Cledson Reis e através desse vídeo eu quero registrar a minha, a minha caminhada vocacional. Uma pessoa que assiste o meu canal foi procurar o meu testemunho vocacional no canal e não encontrou. E ela me desafiou a eu gravar também sobre o meu discernimento vocacional. E achei importante aproveitar que nós estamos nesse mês vocacional, porque, como nós sabemos, o mês de agosto é o mês que a Igreja do Brasil dedica às vocações. E o primeiro domingo desse mês é justamente um domingo dedicado à vocação sacerdotal. Então, irei fazer uma trilogia, farei em 3 vídeos breves, é o que eu desejo, um pouco desse processo que eu fui vivendo ao longo da minha vida. E claro que para falar sobre vocação eu sempre preciso trazer um pouco de história, porque é na nossa história pessoal que a história de salvação acontece, a história da eleição de Deus por nós se revela. Então, irei, nesse primeiro momento, falar um pouco da minha história de vida, depois irei falar sobre o despertar da experiência com Deus, o que essa experiência de Deus realizou na minha vida, qual foi a importância que ela teve, e depois irei falar sobre esse discernimento vivido dentro da comunidade, tá certo? Então são 3 vídeos, uma trilogia, vou tentar ser o mais breve possível para vocês poderem assistir por completo esse caminho que eu fui percorrendo e que possa também servir para a tua vida de discernimento pessoal. Então, como dizia, eu sou o Padre Cledson Reis, eu sou natural de Salvador, eu nasci em um bairro de Salvador chamado Castelo Branco, na primeira etapa de Castelo Branco, ou melhor, na terceira etapa de Castelo Branco, até de certa forma perto da Igreja Católica. A minha família, ela tradicionalmente, ela era católica, mas, como dizia, como eu estava dizendo aqui, tradicionalmente no sentido de que realmente por tradição, mas não por uma presença constante. Então, os meus pais, mesmo não participando dominicalmente ou com uma frequência maior da igreja, os meus pais, porque receberam a tradição católica, tentaram nos formar, tentaram nos inserir na vida católica. Então, mesmo eles não indo sempre ou não indo com frequência aos domingos, os meus pais, eles nos colocaram para fazer primeira comunhão, mas também como não existia ali uma formação muito bem consolidada no coração deles, nem todos nós fomos batizados na igreja. Até hoje mesmo eu tenho irmãos que não foram batizados na igreja católica. Então nós somos 7, eu sou na verdade o 5º, graças a Deus todos estão vivos e moram em Salvador. E morando em Castelo Branco e perto da igreja, a gente, desde pequeno, frequentava. Alguns irmãos meus chegaram a se batizar na igreja católica, a gente frequentava, sempre frequentou, porém eu sempre, mesmo me preparando para receber a primeira comunhão desde pequeno, e até participando de atividades da igreja, nunca eu concluía a preparação. Até mesmo porque, quando eu ia para a igreja, né, para a missa, principalmente as missas dominicais, muitas vezes eu ficava correndo, né, em volta da igreja, brincando, mas não participando ativamente das celebrações. Então, de certa forma, eu não conseguia ir até o fim, me preparar bem e viver a vida sacramental que desse consistência a esse caminho de preparação para a primeira comunhão, para receber o batismo.
Então eu fui vivendo assim, isso a minha infância inteira, mesmo participando da vida da igreja, e chegou um determinado momento da minha vida que eu saí completamente, né? Isso talvez eu tivesse ali por uns 10 anos, por aí 10, 11 anos, acho que 10 anos, e só fui retornar para a igreja por um convite de um amigo meu que morava ali no bairro e que fazia parte do grupo de acólitos. Então, esse amigo meu que fazia parte do grupo de acólitos, ele me convidou para fazer parte e eu comecei a fazer parte desse grupo de acólitos. Eu comecei a participar. Realmente, esse grupo me fez voltar para a igreja, mas aí eu já tinha mais ou menos uns 15 a 16 anos. E através desse grupo, inclusive, eu recebi, de fato, né, a primeira comunhão, o batismo e a primeira comunhão. Porque como eu já tinha uma certa idade, já tinha 16 anos, a preparação já não era aquela preparação de uma criança que se faz para a criança receber o sacramento. Eu já tinha 15, 16 anos. Então, a minha preparação foi para receber, tanto é que eu recebi mesmo o batismo e a primeira comunhão. Tinha mais ou menos uns 15, 16 anos. Mas eu ainda não tinha uma experiência de Deus. E essa fase foi uma fase muito desafiante da minha vida, porque nessa fase a gente vai conhecendo, né, o adolescente vai conhecendo as coisas do mundo, vai se descobrindo realmente mais livre para fazer suas escolhas, e assim eu fui fazendo escolhas que iam me afastando de Deus, né, vivendo uma vida realmente, já começando uma vida de modo mais consciente de pecado, de afastamento de Deus, enfim. Então, mesmo participando da vida da igreja, participando do grupo de acólitos, eu comecei a viver uma vida de pecado, enfim, de realmente não compreender o grande mistério que eu estava ali inserido, né? A vida da igreja. Isso acontece com muitos de nós. Participando mesmo da vida da igreja, a gente não vai tendo aquela compreensão da importância. E eu fui tendo várias oportunidades de crescer na fé, porque eu me recordo que os meus catequistas da época eram excelentes catequistas, né? O Marinaldo, né? E a Rosana e tantas outras pessoas que foram canais de Deus naquele período, tanto na minha infância como também ali na adolescência. Então, pessoas realmente que tinham uma formação muito católica, muito bem fundamentada. Carminha, né, também uma catequista que teve uma importância imensa na minha vida, e até mesmo pela amizade que eu tinha e que a minha família, os meus irmãos tinham com os filhos dessa catequista. Então, a gente foi sendo formado, foi sendo ali inserido na vida da igreja, mas faltava essa experiência de Deus, né? Porque por mais que eu estivesse ali inserido na vida da igreja, inclusive na época era o padre Rosélio, o pároco, que na verdade foi o pároco desde a minha infância, ele era pároco de Castelo Branco, e também ali na minha adolescência, um padre excelente, um grande padre, que nos ajudava muito, nos formava muito. E quando eu voltei para a igreja, de certa forma, como eu estava no grupo de acólitos, esse padre nos deu uma assistência, uma grande assistência, e eu posso até dizer mesmo que foi ali um grande modelo de sacerdócio para mim, mesmo ali sem eu ter uma consciência do que de fato era o sacerdócio. O meu contato com esse padre foi um contato extremamente importante, porque ali no grupo de acólitos eu fui participando das celebrações, das missas, fui vendo realmente o empenho desse sacerdote através do seu sacerdócio. O testemunho dele como padre foi muito edificante, e eu tive muitas oportunidades de ir, até me recordo aqui, de participar, até a convite dele na época, de participar de um
um evento dos jesuítas, um retiro inaciano, né? Um retiro inaciano que foi indo para os caminhos de Arimbé. Me esqueci agora, é uma casa de retiro que eles tinham, a casa de retiro Loyola, se não me falha a memória, e lá eu fiz esse retiro, um retiro muito bom, inclusive, né? Um retiro que eu pude conhecer a vocação inaciana, até mesmo recebi ali alguns convites para iniciar um caminho na Companhia de Jesus, nos jesuítas. Tive a oportunidade também de ir com o padre participar de um dos aniversários de Dom Lucas Moreira Neves. Me lembro que eu fui convidado a levar, né, uma das âmbulas na procissão. Então esses contatos que eu fui tendo, e também na própria igreja, né, na própria paróquia, eu tive a oportunidade de participar de grupos vocacionais. Mas nada disso foi suficiente para que eu pudesse despertar o meu olhar para o valor do sacerdócio, a importância de uma vida autenticamente cristã, porque mesmo diante de tudo isso, eu vivi uma vida ainda distante de Deus. Mas recebi o sacramento, né? Recebi o sacramento, a primeira comunhão e o batismo e a primeira comunhão, e tempos depois eu fui morar em Ribeira do Pombal. E o próximo vídeo que eu vou gravar vai falar um pouco sobre isso. Então continue, porque aqui é uma trilogia, estou tentando fazer bem rapidamente esse processo, esse caminho com vocês, para que, de certa forma, eu possa, a partir da minha experiência com Deus, também ajudá-los nesse processo de discernimento. Então, Deus abençoe. Shalom.